E agora chegou a hora de falarmos sobre regressão linear, um dos assuntos mais interessantes da estatística e a base de boa parte de ciência de dados. Vamos começar, como sempre, com um exemplo. Eu tenho aqui um conjunto de dados com 68 observações. Cada observação é uma pessoa e eu tenho sobre a pessoa a altura e o peso. E eu quero examinar como o peso e a altura se relacionam. Para começar, nós fazemos um gráfico de dispersão, um scatter plot. Usando o ggplot2, com estes comandos, eu gero este gráfico. No eixo X eu tenho as alturas em centímetro, no eixo Y os pesos em quilogramas. E realmente parece que existe uma relação entre essas duas variáveis. À medida que a altura aumenta, o peso também aumenta. Aliás, nós podemos pedir ao R para traçar uma reta, resumindo essa relação entre as duas variáveis. Esta reta em azul mostra a tendência, segundo a qual o peso aumenta à medida que a altura aumenta. Esta reta é a chamada reta de regressão, ou reta de melhor ajuste. Usando esta reta, nós podemos explicar como uma variável varia de acordo com outra. Nós podemos, inclusive, quantificar o quanto o peso varia de acordo com a altura. Eu tenho aqui, por exemplo, observando a inclinação da reta, que quando a altura aumenta de 5 centímetros, o peso aumenta desta quantidade vertical aqui, que equivale a aproximadamente 5 quilos. E, além disso, eu posso prever o peso de pessoas cujas alturas não estavam nos dados. Se eu acreditar nesta reta de regressão e alguém me apresentar uma pessoa com altura de 192 centímetros, eu posso prever que o peso desta pessoa vai estar um pouco acima dos 80 quilos, aproximadamente 82 quilos. Tudo isso está resumido na equação desta reta de regressão. Peso chapéu de x é igual a B0 chapéu mais B1 chapéu vezes altura de x. Bem, esses chapéus significam que estes valores são estimativas. O peso estimado de uma pessoa é igual a uma constante, estimada a partir dos dados, mais uma outra constante também estimada a partir dos dados, vezes a altura da pessoa. A altura é a única coisa exata que nós temos aqui. Esta é a equação de uma reta. Peso chapéu faz o papel do y, o B0 chapéu é o coeficiente linear, é o ponto onde a reta corta o eixo do y, e o B1 chapéu é o coeficiente angular, é um valor que dá a inclinação da reta. Neste exemplo dos pesos e alturas, o valor de B0 chapéu é menos 89,81 e o valor de B1 chapéu é 0,9. Esses valores têm nomes. O intercepto é o valor do B0, menos 89,81. No exemplo, B0 chapéu seria o peso de uma pessoa com altura zero. Você imagina que se a altura de x for zero, o peso chapéu deste x vai ser menos 89,81 quilos. Na verdade, isso não faz o mínimo sentido na realidade física, mas é um valor que precisa fazer parte da definição da reta. Na equação da reta, eu tenho que ter o intercepto, o coeficiente linear. Além disso, isso serve como um aviso de que a reta de regressão só faz sentido dentro da faixa de valores dos dados que nós temos. Não é uma boa ideia extrapolar com a regressão linear. Extrapolar significa trabalhar com valores de dados que não estão no conjunto de dados original, que estão longe da faixa de valores do conjunto de dados original. Uma pessoa
com altura de 0 centímetros é uma observação que está muito longe deste conjunto de dados. Da mesma forma, esta reta de regressão não seria uma boa maneira de prever o peso de uma pessoa com 3 metros de altura. Por quê? Porque esta reta foi construída em cima destes dados aqui, que estão dentro de uma faixa restrita entre 155 centímetros e 195 centímetros. Estes dados não dizem nada sobre as outras faixas abaixo de 1,55 nem acima de 1,95. Voltando aos nomes das coisas, a inclinação da reta é o valor de B1 chapéu, aqui é 0,9. A interpretação de B1 chapéu é bem simples. Significa que para cada aumento de 1 centímetro na altura da pessoa, o peso aumenta em 0,9 quilos. 0,9 é o coeficiente da altura. Para o aumento de 1 centímetro na altura, nós temos um aumento de 0,9 quilos no peso. Por último, o resíduo de uma observação no conjunto de dados é a diferença entre o peso verdadeiro da observação e o peso estimado pela equação. Esta equação da reta de regressão vai estimar um peso para cada pessoa X. Mas no conjunto de dados original, cada pessoa X já tem o seu peso. E o peso verdadeiro da pessoa X não precisa coincidir com o peso dado pela reta de regressão. A diferença entre o peso verdadeiro da pessoa X e o peso estimado pela reta é o resíduo daquela pessoa X, daquela observação X. Por exemplo, no nosso gráfico, para estas duas pessoas que têm altura próxima a 1,65 m, essas duas pessoas têm a mesma altura, mas elas têm pesos diferentes. Uma delas tem 55,35 quilos, a outra tem 65,25 quilos. Estes são os pesos verdadeiros. Mas a reta de regressão estima o mesmo peso para as duas, porque as duas têm a mesma altura. A reta de regressão simplesmente calcula o peso em função da altura. Então, a reta de regressão diz que essas duas pessoas têm o mesmo peso estimado. Fazendo a diferença entre o peso verdadeiro e o peso estimado, nós vemos que a primeira pessoa tem um resíduo de menos 3,43 e a segunda pessoa tem um resíduo de 6,47 quilos. Quando o resíduo é negativo, é porque o peso verdadeiro da pessoa é menor do que o estimado. A reta de regressão estimou a mais, o peso verdadeiro é menor. Quando o resíduo é positivo, o peso verdadeiro da pessoa é maior do que o peso estimado. A regressão estimou para baixo. Ficaram faltando esses 6,47 kg para chegar no peso verdadeiro da pessoa. A reta de regressão, então, é a nossa amiga para explicar o relacionamento entre as variáveis e para fazer previsões sobre observações novas. A reta de regressão é o que nós queremos ter. E como nós conseguimos essa reta? Como que nós descobrimos a equação desta reta? Usando o cálculo. Vamos primeiro escolher qual a reta que nós queremos. Nós queremos uma reta que deixe o mínimo possível de resíduos. Uma reta que passe o mais próximo possível de todos os pontos do conjunto de dados. Então, nós queremos minimizar os resíduos. Em vez de minimizar a soma dos resíduos, que seria uma coisa um pouco complicada, já que os resíduos podem ser negativos ou positivos, como nós vimos agora há pouco, nós vamos considerar os quadrados dos resíduos, assim como nós fizemos antes no cálculo da variância. Isso é uma técnica muito comum em estatística. Nós temos grandezas positivas e negativas, mas nós estamos interessados no valor absoluto dessa grandeza, mas nós não queremos usar o valor absoluto porque
a função valor absoluto não se comporta muito bem quando nós tentamos derivá-la. Então, nós decidimos elevar essas grandezas ao quadrado. Todos os valores magicamente ficam positivos. Quando eu levo um resíduo ao quadrado, o resultado é positivo, independente do resíduo original ser negativo ou positivo. E resíduos maiores acabam gerando quadrados maiores. Isso também é interessante. Nós vamos acabar achando uma reta que passa o mais próximo possível de todos os pontos. Vamos ver a matemática disso. Para cada indivíduo xi, nós calculamos o resíduo, essa expressão aqui no meio, peso verdadeiro de xi menos o peso chapéu de xi, elevamos ao quadrado, depois somamos tudo. Esta soma nós chamamos de S. Esta é a soma dos quadrados dos resíduos, e é esta soma que nós queremos minimizar. Vamos ver vários exemplos aqui de retas diferentes, cada uma com um valor de B0 chapéu e de B1 chapéu, e a soma dos quadrados dos resíduos. A reta original que o R mostrou para a gente é essa reta azul, com B0 chapéu igual a menos 89,81 e B1 chapéu 0,9. A soma dos quadrados dos resíduos é 6.939. As outras retas têm interceptos e inclinações diferentes e todas elas têm soma dos quadrados dos resíduos maior do que a reta azul. Nós vamos mostrar matematicamente que esta reta azul é a que tem a menor soma dos quadrados dos resíduos. Nós começamos lembrando que peso chapéu de xi corresponde a esta expressão, que é a equação da reta. Substituímos na expressão da soma dos quadrados dos resíduos. A única coisa que eu mudei é que aqui, onde antes eu tinha peso chapéu de xi, eu coloquei B0 chapéu mais B1 chapéu vezes a altura de xi. Esta soma, na verdade, é uma função de duas variáveis, o B0 chapéu e o B1 chapéu. Os xi, por incrível que pareça, não são variáveis. Peso de xi é conhecido, a altura de xi também é conhecido, são os valores que estão lá no conjunto de dados. As quantidades que eu não conheço nesta soma são B0 chapéu e B1 chapéu. A ideia é olhar para essa função e usar as técnicas de cálculo multivariável para achar os valores de B0 chapéu e B1 chapéu que minimizam esta função. Então vamos escrever esta função de um jeito um pouco mais compacto, para deixar claro que ela é uma função de B0 chapéu e B1 chapéu. Eu coloquei S de B0 chapéu e B1 chapéu. O somatório, o peso de xi eu resolvi chamar de yi só para ficar menor. Da mesma forma, a altura de xi resolvi chamar simplesmente de xi. Essa expressão é a mesma que estava lá em cima. Nós vamos espremer esta expressão, desenvolver o quadrado, simplificar os somatórios e vamos chegar a esta expressão aqui. Uma função que parece que é complicada, mas nem tanto. Se você seguir os passos, examinar no HTML, no RMD, lá no projeto do RStudio Cloud, linkado na descrição, você vai conseguir acompanhar cada passo, reproduzir cada passo, entender o que está acontecendo. Esta é a função que nós queremos minimizar. Para minimizar uma função de duas variáveis, nós calculamos as duas derivadas parciais, a derivada em relação a B0 chapéu e a derivada em relação a B1 chapéu. Chegamos a estas duas expressões bem mais simples. Estas são as derivadas parciais. Para achar o ponto de mínimo, nós igualamos estas duas derivadas a zero. Desenvolvemos e chegamos à primeira conclusão. B0 chapéu é igual a y barra menos B1 chapéu vezes x barra. Y barra e x barra, lembrando, são as médias. Y barra é a média da variável y, ou seja, a média dos pesos, e x barra é a média das alturas.
achamos o valor de B0 chapéu em função de B1 chapéu. Não tem problema, B1 chapéu está calculado aqui embaixo. Nós igualamos a derivada parcial em relação a B1 chapéu a zero. Fazendo vários passos aqui, nós chegamos a esta expressão para B1 chapéu, que deve ser substituída lá na expressão de B0 chapéu. A rigor, nós precisaríamos calcular as segundas derivadas parciais para garantir que estes dois pontos, estes dois valores de B0 chapéu e B1 chapéu correspondem a um mínimo e não a um máximo ou um ponto de Sela. Mas confie em mim, estes valores correspondem ao mínimo. Esta expressão para B1 chapéu é bem feia, por sinal, mas nós vamos massageá-la até chegar a uma expressão mais bonita. E aqui no texto você tem um passo a passo, usando as definições da variância amostral, da covariância amostral das duas variáveis, da correlação, e esse é o assunto de um vídeo anterior. Nós chamamos o coeficiente de correlação de R. Nós conseguimos chegar a esta expressão mais bonita. B0 chapéu é igual a y barra menos B1 chapéu vezes x barra, isso nós já sabíamos. E o B1 chapéu nada mais é do que o coeficiente de correlação linear entre x e y, vezes a razão entre os desvios padrão, o desvio padrão de y sobre o desvio padrão de x. Ou seja, a inclinação depende da correlação e da razão entre os desvios padrão das duas variáveis. Com estas fórmulas aqui, nós podemos calcular, a partir do conjunto de dados, a reta de regressão. Calculamos a média do x, a média do y, o coeficiente de relação, o desvio padrão do x, o desvio padrão do y, jogamos nessas fórmulas e obtemos B0 chapéu e B1 chapéu. No nosso exemplo de alturas e pesos, nós temos o vetor de pesos, o vetor de alturas, a média das alturas, o desvio padrão das alturas, a média dos pesos, o desvio padrão dos pesos, o coeficiente de correlação entre altura e peso, o cálculo do B1, que nós precisamos calcular primeiro, como R vezes SY sobre SX, e o cálculo de B0, que depende do valor de B1. E pedimos para imprimir estes valores e chegamos exatamente aos mesmos valores que o R calculou para nós lá em cima no gráfico. Eu sugiro que você veja o arquivo linkado na descrição, examine o passo a passo, como nós chegamos na equação da reta de regressão, como nós calculamos os valores de B0 chapéu e B1 chapéu. Não tenha medo, reproduza, explique para alguém o passo a passo, que você vai ficar mais à vontade com esse tipo de cálculo. E faça estes exercícios para ter mais intimidade ainda. Primeiro, quais são as unidades dos coeficientes B0 chapéu e B1 chapéu, no nosso exemplo de alturas e pesos? Bem, as únicas unidades que apareceram no problema foram quilos e centímetros. Pense sobre isso. Por que estas unidades fazem sentido no contexto da equação da reta de regressão? Pense sobre isso. Seguinte, quais são os valores dos coeficientes da reta de regressão quando as variáveis estão padronizadas? Você lembra que variáveis padronizadas são aquelas que têm média 0 e desvio padrão 1. Mas, quando as variáveis estão padronizadas, qual é o valor máximo da inclinação da reta de regressão? E o valor mínimo? Confirme as suas respostas usando R, usando o conjunto de dados de alturas e pesos. Padronize as duas variáveis usando uma função do R chamada scale. E aí compute sobre as variáveis padronizadas, as médias, os desvios padrão,
a correlação entre as duas e os valores dos coeficientes. Faça o gráfico das variáveis padronizadas e use a mesma geometria que nós usamos lá em cima no exemplo para desenhar a reta de regressão. Confirme pelo gráfico visualmente que o intercepto e a inclinação da reta de regressão correspondem às suas respostas B0 chapéu e B1 chapéu. E depois você vai mostrar que a reta de regressão sempre relaciona a altura média com o peso médio. Quaisquer que sejam as variáveis x e y, o valor estimado para a média da variável x sempre vai ser a média da variável y. A reta de regressão sempre passa pelo ponto x barra, y barra. Você pode mostrar isso usando só as definições dos coeficientes e a equação da reta de regressão. E por último, eu peço para você mostrar que a soma de todos os resíduos é igual a zero. Isto é uma consequência da maneira como nós definimos a reta de regressão. Você pode confirmar isso experimentalmente no R, acrescentando uma coluna ao data frame com os pesos estimados para cada pessoa e o resíduo para cada pessoa, fazendo a diferença do peso verdadeiro menos o peso estimado. E aí usando o summarize do tidyverse para fazer a soma dos resíduos. Você vai chegar a zero ou um valor muito próximo de zero com um erro de arredondamento. A fórmula para a soma de resíduos é esta. Somatório de yi, que são os valores verdadeiros da variável y, no nosso exemplo peso, menos y chapéu de xi, que são os valores estimados para a variável y, no nosso caso, pesos estimados. Se eu fizer essas diferenças e somar tudo, o resultado tem que ser zero. Usando esta equação, analiticamente, junto com as definições de y chapéu, de xi e dos coeficientes, prove que esta igualdade vale. E agora não precisamos mais da matemática por trás da regressão linear, porque agora nós vamos fazer o R trabalhar para nós. O R tem uma função chamada LM, abreviatura de Linear Model, que acha a reta de regressão e outras informações sobre ela. Nós chamamos isto de um modelo linear. Chamamos a função LM, peso por altura. O tio em R é usado para fazer fórmulas. Então aqui temos uma fórmula, peso em função de altura, passando o conjunto de dados peso-altura para R. O objeto retornado vai ser guardado na variável modelo, e essa variável modelo, se eu examinar a estrutura dela, é uma lista de 12 elementos, é uma lista com muita informação sobre o modelo. Vamos ver os itens mais importantes dessa lista. Primeiro, os coeficientes. Para a coisa ficar bonita, nós vamos acessar essas informações daquela lista usando funções auxiliares. É sempre melhor do que enfiar o dedo nos elementos da lista diretamente. A função coef retorna os coeficientes, o intercepto e o coeficiente, em vez de chamar de B1 chapéu, chamou de altura, que é a variável que está associada a B1 chapéu. Além disso, nós podemos querer os valores estimados, os valores de y chapéu x para todas as observações. Nós conseguimos isso chamando a função fitted, ajustados, os valores ajustados, os valores estimados. Para as 68 pessoas aqui, da 1 a 68, nós temos os pesos estimados em quilos. Se eu quisesse os pesos reais, os pesos verdadeiros, eu podia simplesmente pegá-los no conjunto de dados, no data frame original.
Além disso, lá no objeto modelo, resultado da chamada LM, nós também achamos todos os resíduos, não precisamos fazer conta. O R já guarda lá no modelo os resíduos das 68 observações. Lembrando que o resíduo é a diferença peso verdadeiro menos peso estimado. Aliás, isso é uma maneira fácil de confirmar que a soma dos resíduos é zero. Eu tenho só um pequeno erro de arredondamento aqui, porque o R, como toda linguagem de programação, não lida muito bem com números de ponto flutuante muito pequenos. Outra maneira de ver os coeficientes é simplesmente imprimir o objeto modelo. O R mostra a chamada que foi usada e os valores dos coeficientes. Ou então eu posso chamar a função summary, que imprime mais informações ainda sobre o modelo. Eu tenho a chamada, um resumo estatístico dos resíduos, isto é importante. Para todos os resíduos, os 68 resíduos, qual é o valor mínimo, qual é o valor do primeiro quartil, qual é a mediana, qual é o valor do terceiro quartil e qual é o valor máximo. Uma pergunta, por que neste resíduo ele mostrou a mediana, mas não mostrou a média? Pense sobre isso. Além disso, temos os coeficientes, como antes, deixando bem claro que esses coeficientes são estimativas. Nós estimamos esses coeficientes usando a reta de regressão, mas não temos certeza nenhuma de que estes são valores verdadeiros que refletem a relação verdadeira entre altura e peso. Pode ser que os dados que eu tenha usado para construir essa regressão sejam dados não típicos. Então existe uma incerteza sobre essas estimativas e todas as colunas à direita aqui têm a ver com essa incerteza. Nós vamos falar sobre isso em outro vídeo no futuro. De novo, nós temos aqui uma medida sobre os resíduos, o erro padrão dos resíduos. R quadrado também, a estatística F. Nós vamos falar sobre tudo isso depois. Por enquanto, não. Agora que nós temos esse objeto modelo, nós podemos usá-lo para prever os pesos de novas observações. Existe uma função no R chamada predict, para que nós possamos prever os pesos estimados de alturas de pessoas que não estavam no conjunto de dados original. Então, eu crio aqui um data frame novas com 3 alturas, 156, 177, 192. Usando a função predict, passando o modelo e este data frame de novas alturas no argumento new data, eu consigo os 3 pesos estimados, segundo aquela reta de regressão. Até agora estávamos usando R base, mas o Tidyverse tem pacotes para que nós possamos organizar melhor as informações da regressão. Aliás, tidy em inglês quer dizer arrumar, organizar. Também funciona como adjetivo, uma coisa arrumada, uma coisa organizada. O pacote que lida com modelos de maneira tidy é o pacote broom, que quer dizer vassoura. Você usa uma vassoura para arrumar o seu modelo. Carregamos o pacote broom e usamos a função tidy, que significa arrumar, sobre o modelo para transformar as informações do modelo em um data frame, em uma table. Temos aqui a mesma informação que havia no sumário, para o intercepto, para B1 chapéu, que é a altura. Além disso, uma outra função chamada glance nos dá toda a informação sobre as medidas do modelo, aquelas medidas de eficiência do modelo, que no sumário estavam na parte de baixo. E nós vamos falar sobre isso mais tarde. Além disso, uma coisa que é conveniente é você acrescentar no seu data frame original
todas aquelas informações que o modelo calculou. Para isso existe a função augment, para você aumentar o seu data frame original, peso, altura, com as informações do modelo. O resultado é um data frame que tem, além da coluna de altura e da altura e peso, a altura com os pesos estimados, com os resíduos e outras informações sobre o modelo, sobre as quais nós vamos falar depois, não por enquanto. E se você quiser prever os pesos de novas alturas observadas, você também pode usar a função augment. Eu passo, assim como eu fiz com predict lá em cima, que é R base, usando augment do pacote Broom, eu tenho uma table com as alturas e os valores ajustados. Como as alturas que eu passei não tinham os pesos verdadeiros, a função augment não tem como calcular os resíduos. Mas se eu quiser passar os pesos verdadeiros, se estas 3 observações forem, na verdade, um teste do modelo, eu passo as alturas e os pesos verdadeiros, peço para o modelo, usando a função augment, para calcular os pesos estimados correspondentes a essas alturas e calcular os resíduos em relação aos pesos verdadeiros, que eu também passei para a função augment. Nós vamos ver agora que os resíduos são muito importantes na análise do modelo linear. Vamos ver por quê. Eu repito aqui a reta de regressão, pesos e alturas. Lembre-se de que os resíduos são as distâncias verticais entre cada ponto e a reta de regressão. Pontos acima da reta tem resíduo positivo, pontos abaixo da reta tem resíduos negativos. Primeira coisa que nós devemos verificar é se os resíduos seguem uma distribuição normal. Eu peguei todos os resíduos, usando aquele data frame de dados aumentados, que a função augment do pacote Broom me deu, e usei o ggplot para fazer este histograma. Não é lá um histograma muito normal, existem outliers aqui à direita. Eu posso também usar os valores dos resíduos, todos os resíduos, e jogar num gráfico quantil para a distribuição normal. Se os resíduos realmente seguirem uma distribuição normal, todos os pontos deveriam estar bem próximos desta reta. E nós vemos que existem alguns pontos muito afastados aqui à direita. É a mesma informação que nós tínhamos no histograma. Estes pontos afastados acabam aparecendo aqui no gráfico QQ como estes pontos aqui. Ou eu posso fazer um teste estatístico de normalidade. O R tem uma função chamada Shapiro Test, que é um teste de hipótese, que tem como hipótese de nulidade os dados seguem uma distribuição normal. E aí você deve revisar o vídeo sobre testes de hipótese. Lembra que um teste de hipótese retorna um valor P. Quando este valor P é muito pequeno, abaixo de um limiar, que costuma ser 0,05, nós temos evidência contra a hipótese de nulidade. E é exatamente o que acontece aqui. Quando nós pegamos os resíduos dos pesos estimados e jogamos para o teste de normalidade, o valor P é muito pequeno, significando que esses valores não seguem uma distribuição normal. De fato, os valores à direita aqui atrapalham muito, fazem com que a distribuição fique muito pouco parecida com uma distribuição normal. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos ignorar todos os resíduos maiores que 10 quilos. É como se nós cortássemos este histograma aqui. Estamos considerando só os resíduos daqui para a esquerda. Aí sim parece que a distribuição fica mais parecida com uma distribuição normal. Eu agora filtro os dados,
filtro os resíduos, pego apenas aqueles que são menores que 10 e jogo para o mesmo teste de normalidade. Desta vez, o valor P é bem maior, acima de 0,05, e aí nós podemos considerar que não há evidência contra a normalidade dos resíduos. Segunda coisa que nós devemos verificar sobre os resíduos. A primeira foi a normalidade. A segunda coisa é, os resíduos não podem apresentar nenhum padrão de variação em função dos valores estimados. Eu tenho os resíduos dos pesos e aqui os pesos estimados. A média dos resíduos é zero, como nós vimos, a soma dos resíduos é zero e por isso a média também é zero. A ideia é que os resíduos devem se espalhar de um lado e de outro desta reta horizontal sem nenhum padrão e sem outliers extremos. Aqui temos um resíduo de peso muito grande. Estes dois aqui também são relativamente afastados da média. De novo, nós estamos vendo aqui que existem outliers, coisa que já tínhamos percebido no histograma e no gráfico quantil-quantil. Estes gráficos foram feitos à mão, por assim dizer, usando o ggplot e geometrias padrão. Mas existe um pacote em R chamado ggLM que desenha estes gráficos automaticamente. Este pacote tem funções de stat que correspondem às geometrias que nós usamos com ggplot, que desenham histogramas, gráficos quantil-quantil e gráficos de dispersão, scatterplots, dois resíduos. Eu acrescento as stats ao ggplot e consigo os mesmos gráficos de antes. Histograma dos resíduos, o gráfico quantil-quantil, são os mesmos gráficos de antes, mas produzidos com menos esforço, porque o pacote nos ajuda. De novo aqui o scatterplot de resíduos por pesos estimados. Ou, se você não quiser usar o ggplot, se você não se importar com a feiura dos gráficos do RBase, você pode usar a função plot, que não precisa de nenhum pacote especial e faz as mesmas coisas que nós estávamos fazendo sem a beleza do ggplot. Aqui o gráfico dos resíduos em função dos valores estimados, um gráfico quantil-quantil normal. O RBase no plot ainda numera algumas das observações. Por default, ele numera as 3 observações que estão mais afastadas da média. São os 3 outliers. Na verdade, eu poderia considerar todos estes 6 pontos aqui, inclusive aqui, como sendo outliers. E, de fato, eu, usando o nosso dataset de dados aumentados, eu peço para mostrar os 6 maiores resíduos. E eu tenho aqui 6 observações, 6 pessoas cujos pesos verdadeiros são muito maiores do que os pesos estimados. Olhe bem para essa tabela, você vai ver uma pessoa com 1,80 m de altura não deveria ter 123 quilos. A nossa reta de regressão estimou o peso ideal para essa altura como 72 quilos. Essa pessoa está muito acima do peso, segundo a reta de regressão. A reta de regressão serve para isso também, para você identificar indivíduos que fogem do padrão de correlação linear que o resto do conjunto de dados mostra. Bem, esta análise dos resíduos, então, serve para verificarmos se o modelo é um bom modelo. Como que os resíduos não devem ser? O que nós devemos considerar como gráficos inadequados? Bem, a distribuição dos resíduos não deve se afastar da normal. Se eu tiver um histograma de resíduos com esta cara, eu já posso perder as esperanças de fazer estimativas usando este modelo linear.
Aqui eu tenho uma distribuição de resíduos que é bimodal. A média é zero, tudo bem, deveria ser zero e é. Mas é uma distribuição completamente diferente da distribuição normal. Outra coisa, o gráfico de dispersão não deve apresentar padrões. Os resíduos devem estar distribuídos em torno da média zero de forma totalmente aleatória, sem qualquer padrão. E não é o que acontece aqui. Aqui nós vemos nitidamente uma curvatura desta nuvem de pontos. A relação entre os resíduos e os valores estimados é uma curva, quando deveria ser uma nuvem de pontos sem qualquer padrão. Outra coisa também que eu falei, no gráfico de dispersão nós devemos verificar se a variância dos resíduos é constante. Se a variância dos resíduos não muda de acordo com os valores estimados. Aqui ela muda. Vê que quando os valores estimados são menores, a variação dos resíduos é bem pequena. À medida que os valores estimados vão aumentando, a variação dos resíduos também aumenta. Isto é um padrão que não deveria existir no scatterplot dos resíduos. Eu tenho uma nuvem de pontos em forma de um funil. Isto é um mau sinal para o nosso modelo. Não vai ser um modelo bom para fazermos inferências depois. Para usar a regressão linear, vamos verificar 4 condições. Obviamente, as duas variáveis devem ser quantitativas, numéricas, quantitativas. A relação entre as duas variáveis deve ser linear. Quando você fizer um scatterplot, a nuvem de pontos no scatterplot de uma variável em função da outra deve ser algo linear, sem curvaturas. Não deve haver outliers extremos. E uma vez definida a reta de regressão, uma vez feita a computação do modelo, feita a construção do modelo, nós devemos examinar os resíduos e verificar se a distribuição dos resíduos é normal, se os resíduos não seguem nenhum padrão, se a nuvem de pontos está espalhada em torno da reta y igual a zero, sem padrões, sem curvatura e sem alterações na variância, à medida que percorremos a reta horizontal. Vamos ver um outro exemplo. Um exemplo sobre furacões. Nós vamos relacionar a pressão do ar no centro de um furacão com a velocidade máxima dos ventos em um furacão. Eu carrego aqui um data frame que tem nomes, anos, velocidades e pressões de diversos furacões. Você pode examinar esse data frame aqui, são 94 observações, furacões desde 1950, e nós queremos ver se existe relação linear entre velocidade máxima dos ventos e pressão atmosférica no interior do furacão, no centro do furacão. Primeiro passo, desenhar o scatterplot. Aí está. Velocidade no eixo vertical, pressão em milibar no eixo horizontal. Parece que existe uma relação linear. Uma relação linear negativa. Esta reta é decrescente, ou seja, quanto menor a pressão no centro do furacão, maior a velocidade dos ventos. Ok, parece que podemos fazer uma regressão linear. Existem algumas anomalias aqui neste scatterplot. Alguns pontos estão em fila. Isso é um artefato que é resultado da precisão da medida de velocidade. Se você for no conjunto de dados, você vai ver que todas as velocidades são valores inteiros. E a variação entre as velocidades não é tão grande assim. As menores velocidades são por volta de 130 km por hora e as maiores por volta de 300 km por hora. Então, existem muitas velocidades que estão no mesmo valor em km por hora. Por isso, estas filas. Isso não é problema, basta lembrar disso. Existem alguns outliers aqui. Estes 2 furacões aqui têm a velocidade muito baixa para a pressão deles.
Outros furacões com esta pressão estão mais acima. Este aqui também pode ser considerado um outlier. Bem, vamos ficar alertas para o que vai aparecer. Nós construímos o modelo usando a função LM. O sumário nos diz que existe uma relação entre velocidade e pressão. Os coeficientes são estes dois aqui, o intercepto e a pressão. Isso significa que a equação daquela reta de regressão é a velocidade estimada é 1859,85 km por hora menos 1,73 vezes a pressão em milibar. O fato do coeficiente da pressão ser negativo mostra que a reta é decrescente. A cada milibar de aumento na pressão está associada uma mudança de menos 1,73 km por hora na velocidade. E está aqui o desenho da reta de regressão. Vamos agora examinar os resíduos para ver se esta regressão é confiável. Começamos fazendo um histograma dos resíduos. Temos uma parte do histograma que parece com a distribuição normal e temos dois outliers. Vamos ver. Incluindo todos os resíduos, fazendo o teste de normalidade de Shapiro, o valor P é muito baixo. Realmente, estes dados não são normais. Se nós eliminarmos estes dois furacões, ou seja, considerarmos só os resíduos acima de menos 50, nós temos um resultado do teste de Shapiro bem melhor, 0,5. Então, os dados são normais, desconsiderando aqueles dois outliers. O gráfico quantil também mostra nitidamente os dois outliers. O scatterplot de resíduos por velocidades estimadas traz também aquele artefato das filas de pontos, mas isso é o resultado da precisão das medidas de velocidade. Os dois outliers também aparecem nitidamente, que são os furacões com resíduo abaixo de menos 50. Aparece um outlier positivo aqui também, um resíduo maior do que 50. A maioria deles tem resíduo entre menos 50 e 50. Então vamos considerar estes três outliers. Posso até pedir para o R me mostrar estas exceções. Eu pego os dados aumentados que eu gerei usando a função augment. Peço para mostrar apenas aqueles cujo valor absoluto do resíduo é maior que 50. São os outliers. Estes três furacões têm resíduos maiores do que 50 em valor absoluto. Olhando para o scatterplot de resíduos, também parece que a variância muda. Aqui na esquerda a variância é um pouco menor, depois ela aumenta um pouco mais. A variância parece, mas não muito, mas o suficiente para desconfiarmos das inferências que nós vamos fazer num vídeo no futuro. Sobre este modelo dos furacões, eu peço para você responder algumas perguntas. Primeiro, o que significa este intercepto com esta velocidade absurdamente grande? 1859,85 km por hora. Nenhum furacão jamais teve essa velocidade, não aqui na Terra. Outra pergunta, qual é a previsão do modelo? Qual é a velocidade estimada que o modelo me dá para um furacão que teve pressão de 925 milibar? E agora uma checagem da variância. Vamos classificar cada furacão em 3 faixas, de acordo com a velocidade estimada pelo modelo. Se a velocidade estimada for menor que 150, é faixa A. Se estiver entre 150 e 200, é faixa B. Se tiver velocidade maior que 200, é faixa C. Isso corresponde a pegar o scatterplot e dividir em 3 fatias. Todos os pontos à esquerda de 150 de velocidade estimada, são estes pontos aqui, entre 150 e 200, estes pontos aqui, e de 200 para cima.
calcular a variância destes 3 grupos e verificar se estas variâncias são muito diferentes. Se forem, a impressão que nós tivemos de que isto aqui é um funil de pontos, a variância vai aumentando à medida que nós andamos para a direita, estará confirmada. E o último exemplo, o exemplo da lei de Moore. Você já deve ter ouvido falar da lei de Moore. Ela diz que a cada 2 anos o número de transistores em um circuito integrado dobra. A cada 2 anos, a indústria de microprocessadores consegue enfiar mais transistores dentro de um circuito integrado. Nós vamos usar um conjunto de dados disponível aqui neste link para examinar esta afirmação, para verificar se a lei de Moore realmente vale. Eu tenho 102 microprocessadores, tenho o nome de cada microprocessador, a quantidade de transistores nele e o ano em que ele foi produzido. Começando em 1971, o último deles é 2016. Foi produzido em 2016, com uma quantidade de transistores muito maior do que os microprocessadores fabricados nos anos 70. Nós vamos usar a regressão linear para confirmar a lei de Moore. Começamos, como sempre, pelo gráfico. O gráfico da quantidade de transistores por ano é este. Aqui nós temos milhões de transistores no eixo vertical e os anos de 1970 até 2010. Nós vemos logo de cara que esta relação não é linear, nem era para ser, porque a lei de Moore diz que a cada 2 anos o número de transistores dobra. É igual a quantidade de transistores 2 anos antes vezes 2. Isto é uma relação exponencial. Esta curva aqui é uma curva exponencial. Então não podemos fazer regressão linear com uma variável que varia exponencialmente em função da outra. Mas a solução é simples. Nós vamos mudar a variável do eixo y. Em vez de falar de número de transistores, nós vamos falar do logaritmo do número de transistores. Eu crio uma nova variável chamada L transistores com o logaritmo do número de transistores. Faço um novo gráfico e agora sim eu tenho uma nuvem de pontos que parece mostrar uma correlação linear entre o ano de produção e o logaritmo na base 10 da quantidade de transistores em cada um destes microprocessadores. O que é o logaritmo na base 10 de uma quantidade? É basicamente o número de algarismos. Nos anos 70, a quantidade de transistores destes microprocessadores eram números de 4 algarismos, variando entre 1000 e 9999. Depois, à medida que os anos foram passando, na década de 80, as quantidades de transistores eram números com logaritmo 5 e 6, ou seja, eram quantidades com 5 a 6 algarismos, na faixa das centenas de milhares. E por aí vai. Logaritmo na base 10 significa número de algarismos. Ok, agora sim podemos construir o modelo. Construímos o modelo, função LM, lembrando de passar a variável nova que nós calculamos com os logaritmos, não com as quantidades de transistor, por ano. O modelo retornado traz estas estimativas para os coeficientes. Escrevi a equação aqui. O logaritmo do número de transistores estimado segue esta equação em função do ano. Isso quer dizer que a cada ano o logaritmo aumenta em 0,15. Em cada ano o logaritmo aumenta em 0,15. O que isso quer dizer? A cada 2 anos o logaritmo aumenta em 0,30. Isso quer dizer o quê? Chamando o número de transistores de T de N, onde N é o número do ano, a equação me diz o seguinte: o logaritmo de T de N mais 2
é igual ao logaritmo de t de n mais 0,30. Ou seja, num instante, 2 anos depois do ano n, o logaritmo aumentou de 0,30, a mais do que no ano n. Se eu elevar 10 a cada um dos lados desta igualdade, os logaritmos desaparecem e eu tenho a quantidade de transistores no ano n mais 2 é igual à quantidade de transistores no ano n vezes 10 elevado a 0,30. Lembrando que quando eu elimino os logaritmos, a soma acaba virando uma multiplicação. E agora eu estou trabalhando com potências de 10. Esta expressão aqui, calculando 10 elevado a 0,3, se transforma nesta igualdade, que confirma a lei de Moore. No ano n mais 2, a quantidade de transistores é aproximadamente 2 vezes a quantidade no ano n. De fato, o número de transistores está dobrando a cada 2 anos. A nossa reta de regressão é esta aqui, azul. Vamos agora examinar os resíduos. O histograma dos resíduos. De novo, temos alguns outliers aqui à esquerda que atrapalham a normalidade da distribuição dos resíduos. E estes outliers são bem extremos. Percebe que os resíduos correspondem a logaritmos. Um resíduo de menos 1 corresponde a 1/10 do número de transistores estimado. Um resíduo de menos 2 corresponde a 1/100º do número de transistores estimado pela regressão. Então, estes microprocessadores aqui são microprocessadores sobre os quais a regressão errou feio. Para este microprocessador aqui, a regressão disse que o microprocessador teria 100 vezes mais transistores do que ele realmente tem. O resíduo é negativo. Vamos fazer um teste de normalidade com esses resíduos. Como era de se esperar, o teste diz que esta distribuição não é normal, o valor P é muito pequeno. Vamos eliminar os outliers. Aqui eu elimino todo mundo que tem resíduo menor que menos 0,5. Considero apenas os resíduos maiores que menos 0,5. Significa pegar este gráfico aqui e ignorar todo mundo à esquerda deste ponto. Então, pego realmente só a parte da curva que parece com a normal. Agora sim, o teste de normalidade dá um valor que confirma a normalidade dos resíduos. O gráfico quantio também mostra estes outliers aqui à esquerda. O scatterplot de resíduos por valores estimados também mostra os outliers. Quando nós descartamos todo mundo que tinha resíduo de menos 0,5 para baixo, nós cortamos aqui nesta linha aqui mais ou menos. Então nós cortamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Cortamos estes 8 microprocessadores, que são os que estão se destacando mais. Na verdade, são 9 porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um desses aqui também parece estar abaixo. Este aqui parece que está abaixo de menos 0,5. Ou isso, ou existem 2 pontos plotados no mesmo lugar. Bem, usando o nosso conjunto de dados, o nosso data frame aumentado pela função augment, nós mostramos quais são os processadores que estão fugindo mais da reta de regressão. E aqui nos exercícios eu vou pedir depois para você ver por que a maioria destes outliers é de processadores ARM. Bem, além disso, no scatterplot parece que a variância muda um pouco, ela começa pequena, depois vai aumentando, depois fica pequena de novo, depois aumenta de novo. Existe, considerando os outliers, existe esse efeito funil. Os exercícios sobre a lei de Moore. Descubra por que os outliers são, na sua maioria, microprocessadores ARM. Faça uma pesquisa online e tente descobrir se existe alguma característica
especial destes microprocessadores que faz com que eles tenham menos transistores do que o esperado pela regressão. O nosso conjunto de dados vai só até 2016. Neste exercício, eu peço que você verifique os anos de 2017 até agora, no mínimo um processador de cada ano. Use a nossa regressão para estimar a quantidade de transistores em cada um deles e compare as quantidades estimadas com as quantidades verdadeiras. Vê se eles seguem a nossa reta de regressão. E para terminar, a pergunta: a lei de Moore também vale para GPUs, unidades de processamento gráfico? O conjunto de dados que nós usamos, no exemplo, era de CPUs. Agora eu tenho aqui 35 observações que são GPUs, a maioria fabricadas pela NVIDIA e pela AMD, com o número de transistores e o ano de produção. Usando estas 35 observações, construa uma reta de regressão, construa um modelo linear e verifique, assim como nós fizemos com as CPUs, se a lei de Moore também vale para estas GPUs. E isto encerra o nosso primeiro vídeo sobre regressão linear. Nós ainda vamos falar mais sobre regressão linear e vamos falar sobre a incerteza associada a estas estimativas que nós fizemos. Isso tudo vai acontecer em vídeos futuros. Até lá, então.